Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Proposta na Mesa. Estamos no episódio... Qual episódio, Anderson? 13. Caramba, que jornada, hein, Anderson? Episódio 13, galera. E olha só, eu tô vendo que tem gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo lá no canal. YouTube, se inscreva, compartilha, sininho, é conteúdo relevante. E olha só, gente, Spotify também, vai lá, se inscreva. Tá no trânsito? Liga o Spotify, Proposta na Mesa. É conteúdo relevante. E olha só, falando de conteúdo relevante, hoje, nesse episódio 13, eu tenho a honra de receber aqui, né? Hoje, né? Ele é um parceiro aqui da Versa, nós somos um parceiro da empresa desse nosso convidado. E é um assunto que, para as empresas, é um assunto que está em alta. Eu falo assim, ó, quem não tem esse produto, né, ou vai quebrar, ou um dia vai ter que ter esse produto. Estou aqui com o Andrei da Diga Aí. É um prazer receber você aqui, Andrei. Pô, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Que legal. Super honrado, de verdade. É isso aí. Andrei, a gente teve que ajustar um pouquinho a agenda, mas deu certo, cara. Final do dia, tudo se acerta. Tudo se acerta. Conversando, bem alinhadinho. Bem alinhado. Fica tudo certo. Vai que vai. E assim, Andrei, hoje você é diretor da Diga Aí. É uma empresa de solução para inteligência artificial. Perfeito, é isso? Perfeito. Um pouco mais amplo, mas é nessa linha. E nós vamos conversar. Inteligência artificial é algo muito novo. Mas sim, uma empresa de tecnologia, mas com foco em inteligência artificial, obviamente, mas específica, a gente chama isso de suíte, para o WhatsApp. Então são várias AIs desenhadas com soluções específicas para o dia a dia da empresa, mas 100% focado no canal de comunicação que 99% dos brasileiros usam, que é o WhatsApp. Esse é o diferencial da nossa empresa. Ótimo. Utilizando IA no WhatsApp 100%. Para a venda. É isso. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Uhum. Galera, quando eu procurei aqui o Andrei, foi através do Gui. O Gui está aqui também nos bastidores aqui. Eu já estava, olha só que interessante, Andrei. Eu estava já pesquisando aqui para a Versa algo sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial poderia trazer de benefício para dentro da Versa? Você falou muito bem que é algo novo, né? Para mim é algo desconhecido. Então eu pensei, o que é essa inteligência artificial? O que ela pode trazer para a minha empresa? E eu estudando, eu percebi que ela poderia me beneficiar aqui na empresa na questão de otimizar as minhas vendas, tá? E aí eu recebi um vídeo, Andrei, e aí você pode comentar também, que hoje a IA, ela não é algo disruptivo, ela já é uma realidade. É uma realidade que as pessoas, elas têm que conhecer e vivenciar, não é isso? Perfeito. Quando eu digo que é algo novo, é porque está na mão da gente agora os modelos de linguagem que são conversacionais. Um exemplo é o ChatGPT. Tá. Mas inteligência artificial remonta aos anos 60. Então, muito antigamente já se usava inteligência artificial para N tarefas, mas que não era aberta ao público. Era algo muito fechado para empresas. A gente pode pegar cases, por exemplo, de Microsoft já usa a linguagem artificial antes de vir o Copilot, que hoje está na tua mão. Né? A Dell já utiliza a inteligência artificial para construir um dos melhores computadores do mundo. Mesma coisa da Apple, construindo com inteligência artificial os melhores programas para aquilo que a gente usa todos os dias, que é o melhor celular. Não vamos entrar nessa briga de Android ou iOS, mas é isso. Inteligência artificial é algo antigo, mas que está na nossa mão agora e trazendo muita potência para o dia a dia, 3 anos. É muito recente. É recente. É muito recente. Então, o modelo conversacional, ele é o futuro? Não. Ele é o presente. Quem não está nesse presente é que já está no passado, né? Exatamente. Ponto. Mas assim, qual que é o conceito? Vamos falar para uma galera sobre um conceito da inteligência artificial. São dados que é alimentado por essa inteligência e aí o cliente ou a pessoa provoca essa inteligência com perguntas
que vai atrás dessa base de dados para ter a resposta, é isso? Perfeito, perfeito. Toda LLM, né? LLM é uma linguagem, tá? Uma linguagem de máquina. Ela precisa de um aprendizado. Esse aprendizado é o banco de dados, são as informações. Que informações são essas? O ChatGPT varreu toda a internet, então ele tem todos os dados da internet, e o que acontece é, me fale sobre o solstício solar. Ela vai simplesmente trazer palavras, uma atrás da outra, exemplificando isso e buscando padrões na internet para poder te explicar de uma forma muito simples. Basicamente, é um conjunto de regras. Eu vou lá e vou buscando informações para trazer uma resposta para quem me pede. Aí sempre ela precisa de uma ação. Pede alguma coisa para ela poder devolver para você. O grande segredo da inteligência artificial está em saber perguntar para ela, para que ela possa te responder aquilo que você busca. Cada vez mais a gente vai ter inteligências artificiais que você vai trazer meia pergunta e ela já vai te trazer a resposta completa. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, o uso do ChatGPT, você fazia uma pergunta super complexa, ela te devolvia alguma coisa meio errada. Isso já não acontece mais, porque quanto mais se utiliza, mais pessoas utilizando, mais dados melhores as informações. Então, inteligência artificial é basicamente isso, é um conjunto de regras e informações que traz aqui pra gente uma devolutiva daquilo que a gente trouxe como pergunta. Legal. Então, assim, quanto mais você vai treinando a inteligência artificial, mais afinada ela vai ficando. E talvez, pode ser que essa apuração da pergunta mais refinada, daqui a um tempo não vai precisar você saber tanto como perguntar, porque talvez ela já vai estar mais sofisticada em relação à resposta para isso. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho da Diga-I. O que a Diga-I ela entrega nesse quesito de WhatsApp, né, utilizando a inteligência artificial? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta, agora é uma pergunta minha também de eu não conhecer muito esse mundo. Qual que é a diferença de um chatbot e uma inteligência artificial? Legal. Eu vou responder em 2 partes. Vou começar de trás para frente. Tá. ChatGPT é uma linguagem, então a gente está falando de uma inteligência artificial que ela é generativa, ou seja, ela pensa. Ela efetivamente vai trazer contextos e respostas, de novo, baseada numa pergunta. Mas você não precisa ficar ensinando ela, ó, se não der certo aqui, você vai para cá. Que é o que acontece com o chatbot. Um chatbot nada mais é do que uma árvore de decisão. Quando a gente vai parametrizar um chatbot, basicamente um funil de conversão em vendas. Quando o cliente chega, se ele disser que tem interesse, você manda X para ele. Se ele disser que não tem interesse, você manda Y. Mas se ele chegar no Y aqui e pedir mais uma informação, você manda para Z. Isso é uma árvore de decisão. Só que dependendo da pergunta que o cliente faz, o que acontece é o chatbot vai responder: não sei responder isso, ou não tenho informação, ou não compreendi, coisa que não acontece com a inteligência artificial. Ela sempre vai buscar uma rota de resolver o problema. Ela é muito mais resolutiva. Ponto. A vantagem de você usar uma inteligência artificial num processo comercial é que ele pensa, ele executa um processo. Entendi. A gente vai chegar nesse ponto com maior profundidade. Tá? Ficou claro a diferença entre... Não, ótimo, ótimo. Porque assim, o chat, né, o chatbot, você que vai criando as reações. Perfeito. A IA, ela já tem as reações. Obviamente que instruída de algum local, mas ela consegue devolver isso com uma naturalidade e riqueza de palavras que uma árvore de decisão, que é o caso de um chatbot, não consegue. Entendi. É muito limitado, próximo a uma inteligência artificial. Eu posso dizer que o chatbot morreu hoje? Já faz bastante tempo. Já faz? Olha só. Brincadeiras à parte, ainda é muito comum. O que estão fazendo agora é utilizar os chatbots que já são instalados, tentando embarcar uma solução de IA. É uma coxa de retalhos. Isso pode chegar a dar algum problema em algum momento. Então, ou você começa com um, ou você começa com outro.
Eu super aconselho hoje, até porque inteligência artificial está ficando cada vez mais acessível. Tá. Então, está se aproximando a um custo de um chatbot. O que acontece é, vá para uma linguagem que consegue ser muito mais profunda do que algo que você tem que ficar alimentando e ensinando o que fazer, te dando mais trabalho. No final do dia, a gente quer ter tempo. A vantagem de você usar a inteligência artificial é justamente essa, de devolver tempo para a nossa agenda. E aí eu já começo a te responder a primeira pergunta, que é o que a Digai faz. Isso. Né? Nós devolvemos tempo para as pessoas. Como que a gente faz isso? Em duas grandes áreas. Então, preciso contar um pouquinho da nossa história, tá? Ótimo. Mas a Digai, ela nasceu dentro do Nubank, dentro da área de cibersegurança do Nubank, com a necessidade de se contratar pessoas para a área de desenvolvimento. Ficou muito mais simples para a gente encontrar pessoas dentro de casa e, a partir disso, treiná-las e, ao final, conceder um processo seletivo. Então, a gente desenvolveu uma IA que ela ensinava as pessoas, ao final do treinamento, aplicava um processo seletivo e aquelas com a melhor ranqueio dentro da plataforma eram chamadas a ir para outras áreas. Isso era um projeto isolado dentro do Nubank. Hoje o Nubank usa 100% para todas as vagas. Nossa primeira IA de entrevista. O que essa IA faz? Ela analisa a parte técnica, comportamental e o principal hoje, que é o alinhamento cultural das pessoas para com a empresa. Hoje no Brasil a gente tem um pouco mais de 60 clientes, fora do país um pouco mais também. A gente atende empresas como Stone, Drogaria São Paulo, eu posso ficar falando aqui, o próprio Nubank, além de investidor da nossa empresa, porque a gente saiu da empresa, montou, eles investiram na gente, é cliente nosso também. Então, nós começamos a atender muitas empresas grandes logo nesse hype, né, nessa entrada muito forte da IA no Brasil. E o que aconteceu foi que esses mesmos clientes... Peraí, se vocês conseguem analisar a parte comportamental de uma pessoa, você não ajuda a gente a fazer cobrança de dívidas? Pô, eu tenho um call center enorme aqui que não dá conta no WhatsApp de atender e cobrar cliente. Você não consegue desenvolver uma solução? Para nós aquilo foi uma surpresa. A gente não sabia fazer, mas a gente topou o desafio e começamos a desenvolver um motor específico para cobranças. Mas nessa mesma época, outros clientes trouxeram desafios para a gente, que inclusive é muito desafio nosso, da nossa área comercial, que ela é muito robusta. Poxa, vocês não conseguem qualificar cliente, então? Fazer uma venda, recepcionar esse cliente que vem pelo nosso site, que vem pelo próprio WhatsApp, que vem pelas nossas mídias sociais, você não consegue dar um atendimento? E a gente desenvolveu uma IA específica para fazer essa qualificação no atendimento, que você é nosso cliente agora, Sim. Inclusive a gente está em fase de implantação. Só que este produto ele é extremamente consultivo, diferente, né, do de RH, que a gente chama de plug and play, ou seja, ele está pronto para atender. Essas AIs conversacionais da nossa vertical chamada de GAI Negocia, ela é feita sobre medida. Por quê? Eu não conheço o seu negócio. E aí, volto de novo à questão. Para que a IA preste o serviço completo, eu preciso instruí-la. Instruí-la do quê? De informação. De quem? Nesse caso, da VersaCred. Então, você passou por isso, né? Sim. Que a gente tem um kickoff um pouco longo, um questionário um pouco longo. Por quê? Quanto mais informações eu tenho acerca do teu negócio, melhor. Porque quando esse cliente entra em contato, ele vai achar que é um humano conversando com ele e atendendo Exatamente. de ponta a ponta. A experiência que nós tivemos aqui com o teste, e eu passei para várias pessoas e testando, né? Foi a sensação de que estavam conversando com um humano, Sim. né? Porque gera uma naturalidade no bate-papo. Porque, voltando até falar do chatbot, quando você entrava em algum local e você falava com um robô, logo de cara você já sabia que era um robô. Sim. E eu lembro que na pandemia, as pessoas falavam assim, eu tenho uma raiva que entrou o tal do atendimento humanizado. Sim. Porque as pessoas criaram o famoso ranço, né, de falar com um robô. Só que a IA ela veio para tirar, né, esse viés de cara, é um robô, é algo mais programadinho, quadrado. A nossa experiência nós estamos testando para o consórcio.
E a primeira pergunta que eu fiz para a IA, eu fiz a seguinte pergunta: eu tenho FGTS, eu posso utilizar para comprar um terreno? E a regra é, para quem vai adquirir um terreno, não pode utilizar FGTS. Na hora, a IA falou para mim: olha, infelizmente você não pode utilizar o FGTS para este tipo de aquisição. Então, assim, é algo muito, vamos dizer assim, direcionado, né? Perfeito, perfeito. Aí uma pergunta que a gente faz para entender um pouco o porquê eu devolvo o tempo, né? Se a gente vai treinar um colaborador, chega essa pergunta no primeiro dia dele, por telefone. Olha, eu tenho aqui o FGTS, quero comprar um terreno. Qual é o risco que acontece, ou que você pode correr? De erro, né? De erro. A IA não erra. Gigante. Esse é o primeiro ponto. Então, em termos de você ter informações concretas, muito bem direcionadas, pautada em dados, a IA sempre vai te servir. E principalmente de uma forma escalável. Por quê? Quando você tem uma geração de demanda um pouco maior, você requer de pessoas para fazer o atendimento. Pessoas, elas têm o seu horário de trabalho e é normal. Elas são limitadas dentro daquele cronograma que ela possui. A IA, ela não tira férias, ela não tem 13º, ela não tem né? Ela não sai para fumar um cigarro, para tomar um café. Não tem horário de almoço? Não, ela está ali para fazer o trabalho operacional, ok? Então, isso já remonta aqui uma pergunta que normalmente eu recebo então ela vai substituir todo mundo? Não, ela não vai substituir as pessoas que souberem utilizá-la. O mercado de trabalho está mudando mais uma vez. Sim. Então, obrigatoriamente, quando a gente olha, olhando para o mercado como um todo, a gente sempre vai analisar, quando contratar alguém, se essa pessoa está aderente ou não àquilo que a gente busca como cultura de empresa, né? Está muito em voga. Só que aí tem um outro detalhe, que são as chamadas soft skills comportamentais. Você acredita que hoje o uso de inteligência artificial, lá fora, eu estou falando dos Estados Unidos, Europa em geral, o uso de inteligência artificial começou a ser equiparado como uma soft skill? Caramba. Então não vai demorar muito para chegar no Brasil, até porque a gente adora, né, trazer conceitos de fora. Então o que acontece não vai levar 10 anos. Dentro de 6 meses, 1 ano, vai ser obrigação para o mercado de trabalho. Tá, você sabe mexer no Copilot? Qual que é o teu nível de usabilidade com o ChatGPT, por exemplo, ou com o DeepSeek da vida? Eu não tenho interação. Peraí, a gente tem um problema. Eu tenho um problema, Nós é temos verdade, um problema, é verdade. né? Então é isso. Eu tenho... quando eu comecei a pesquisar sobre a IA aqui para a Versa, eu tinha muitas vezes essa barreira de que até onde ela iria me ajudar e até onde ela poderia me atrapalhar. Certo. Porque assim, tudo tem um lado positivo e o lado negativo, né? E aí eu comecei a ser o advogado do diabo da IA. Porque quando eu vou estudar algo, eu vou estudar o lado ruim também. Faz parte. Do negócio, né? E quando eu enxerguei, né, na IA uma oportunidade como algo bom, igual você falou, talvez eu ter um funcionário 24 horas por dia com respostas rápidas e conceituadas no meu segmento, sim, isso é um lado muito positivo. Mas e talvez o lado negativo de ela travar algum tipo de atendimento? E eu não ter acesso a isso. Pode acontecer? Não, porque a gente tem as chamadas válvulas de controle, né? Tá. O que acontece ela nunca toma uma decisão. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Quem toma decisões somos nós. Elas trabalham para a gente. Então, na construção de uma AI, a gente pode determinar que, se o cliente chegar no ponto X, por exemplo, ela derive para um humano um atendimento que precisa ali imediatamente de uma decisão. Legal. Por quê? Ela não pode fazer isso. Ela não tem como fazer um negócio desse. A gente não pode ensinar ela a fazer isso. Caso contrário, a gente pode ter uma ruptura de processo, que é ela seguir um rito que não está condizente com aquilo que a gente tem como meta. Tá. Por isso é importante na hora de se comprar uma IA, porque está começando a ficar muito comum, a pessoa faz o agente de AI. Tá,
quais são os controles que essa empresa vai te oferecer? Ela deriva para um humano? Ela traz um alerta caso tenha alguma falha? Algum cliente que quer na hora resolver um outro problema que está fora do conceito da IA, ela manda ali algum tipo de aviso para quem manipula, para quem administra? Isso é super importante, porque senão ela vai trazer informações de fora, Exato. que é correr o risco de pirar, né? Como que a gente controla dentro da nossa empresa isso? Obviamente que a gente usa as linguagens que existem, como o ChatGPT, Llama, Copilot e por aí vai, outras, tá? Mas nós temos um algoritmo proprietário. Tá. Nós desenvolvemos um motor que é ele que controla as interações da IA. Para ela não pirar. Para ela não pirar. Então, qual que é o coração da nossa empresa? Não é a conversa. A conversa é a parte mais simples. Hoje é rápido de fazer, mas fazer com que ela tenha um controle e uma regra de negócio muito pré-estabelecida, esse é o chamado core business. É esse que é o grande diferencial da nossa empresa. Legal. Então, nós especializamos em ter uma IA, ou melhor, várias segmentadas, né? Mas que elas têm um objetivo e elas são controladas dentro desse objetivo. Uma vez ensinadas, elas não extrapolam essas Ela está dentro de um grades. perímetro ali de isso. atendimento. Perfeito. E é totalmente controlado. 100% por você que é o cliente. Quem administra é você. É verdade. É isso. E assim, um fator interessante que para mim fechou com chave de ouro a questão da IA para nós foi quando você pontuou a questão do nível de interação do cliente com a IA. Para a gente saber medir se o cliente ele está quente, morno ou frio. Sim. Dentro daquela conversação. Então, assim, eu vou exemplificar para o pessoal. Então, nós estamos testando ela para o produto de consórcio. Então, chega um cliente através de um lead, a IA vai fazer esse atendimento. E aí ela vai começar a ter essa interação com o lead, com o cliente. E conforme a resposta desse cliente vai gerar lá uma pontuação. E no final, soma-se essa pontuação e aí gera se o cliente é quente, o lead é quente, morno ou frio. Sim. Isso para mim, Andrei, fechou com chave de ouro, porque ganha-se muito tempo na hora de converter da IA para um atendimento humanizado, vamos dizer assim. Sim, basicamente a gente trouxe para a IA o conceito de lead scoring. Né? Tá. Então, é muito comum quando a gente está construindo um time comercial ou a gente está montando a área de receita de uma empresa, trabalhando com canais digitais ou até mesmo ligação fria, que a gente fala, a gente chama de cold call, a gente tem que ter a qualificação do cliente. Essa qualificação ela não pode ser empírica. Né? Ela não pode ser algo que é teste o tempo todo. Não, ela tem que ter uma lógica para começar a fazer sentido. Então, o lead scoring nada mais é do que o cliente passar por um filtro de qualificação com perguntas pré-estabelecidas. Essas perguntas têm níveis de pontuação que vão trazendo para a gente aqui qual é a temperatura dentro do funil de conversão, né? Tá. Então, no teu caso, por exemplo, a gente vai definir ou definiu quem está insípido, ou seja, puta, esse cara não... Nesse momento, ele pode ser um cliente, mas não agora. Sim. Faz sentido gastar a energia do time com ele agora? Não. Agora, quem cruzou toda essa jornada, chegou aqui no final, tá super quente. Esse cara precisa de um atendimento ontem, porque ele tem todos os indicativos e a probabilidade de ser a pessoa de para conversão. É isso. No final do dia, de novo, mais uma amostra de devolver tempo para nossa agenda, que é proprietário. O tempo, ele é um único ativo que a gente não verdade. consegue recapturar. Não vai recompor. Não tem o que fazer. E assim, também abrindo um parênteses aqui, que pode vir muita gente e falar assim, não existe lead frio, morno. Eu concordo, né? E até você pontuou muito bem que assim, a gente vai saber ali o tempo do cliente para o negócio. Sim. Então, até de uma forma estratégica, com essa pontuação, eu vou entender qual vai ser a jornada do cliente para esse produto. Não é que eu vou descartar esse cliente. Eu posso criar um novo funil para ele, né? De conversão até ele ter essa aderência ao produto.
Boa. Eu costumo, dentro da nossa operação e em outras operações que eu já fiz parte também, dividir no que eu chamo de cluster os clientes. Eu boto eles em caixinhas. Então eu tenho cliente que ele gosta do que eu faço, mas ele não tem dinheiro para pagar, mas em um momento ele pode ter, ou ele indica para alguém a minha solução. Então eu nunca perco um lead, não pode. Aquela famosa pergunta de demitir o cliente, isso não existe, Não, não né? faz sentido porque assim, eu acho meio a prepotência, inclusive, né? Você falar assim, esse cara não é meu perfil. E como é que você tem certeza? Ele pode realmente não ter naquele momento condições ou não ser o teu estratégico cliente. Mas, se você fizer o teu trabalho, e diga-se de passagem, o trabalho de quem é de negócio é atender, é servir. Se você servir um atendimento desde o início bem feito, eu não tenho dinheiro, mas, cara, eu fui tão bem atendido, vai lá naquele cara, o cara é bom, vocês vão gostar. Já aconteceu várias vezes comigo, Sim. de clientes que, poxa, infelizmente eu não consegui atendê-los por uma questão de precificação, mas que esse cara me trouxe clientes que eram maravilhosos. Mas é uma mania, né? E às vezes eu era até chamado, tinha alguns gestores meus na época, falavam, cara, você está gastando tempo à toa. Não, o maior ativo de um vendedor é a carteira dele ali com vários cartões, hoje em dia vários contatos no WhatsApp, né? E todos eles muito bem aquecidos. Isso é feito através de relacionamento. Então, considero sim que cada cliente tem a sua caixinha, tem o seu momento. Você tem que ter essa estratégia muito bem mapeada. Então, quem não tem, super aconselho, inclusive, a ter as caixinhas. É como se fosse ali cartões, né? Sim. Separadinhos. Por quê? Porque chega no final do mês, você tem suas contas para pagar. Você está gastando energia com quem não tem velocidade para comprar o teu produto, você está perdendo tempo com quem poderia. Então, setorizar te ajuda a ter conversão mais rápida. Só que com a IA, a gente consegue fazer isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais rápido. Ponto. Fazendo essa pontuação ali dentro da conversação. Sim. Ótimo. E assim, André, você tocou num ponto importante. Eu até estava falando com a Raquel e eu passo essa mensagem também para os meus filhos, né? Eles estão indo agora para o mercado de trabalho e eu falo o seguinte: quem sabe se comunicar e sabe se relacionar já é uma pessoa muito bem sucedida. Porque a comunicação e o relacionamento, ela é um fator importante para você alavancar a sua carreira. Sim. Né? E no mundo de vendas do negócio, muito mais. Hoje a gente tem uma carência das pessoas não saber se comunicar. Muitas vezes a gente tem aqui na Versa, nós trabalhamos com clientes, né? Corretores parceiros. Os corretores não sabem comunicar o status de uma proposta para o cliente. Esse cliente ele fica talvez incomodado e ele vai falar assim, não, a culpa é da operação. Mas a culpa não é da operação, e sim da comunicação, da forma que foi colocado para o cliente. Sim. Então, a IA também ela pode ajudar nessa comunicação com o cliente, fazendo o quê? Muitas vezes a integração, que é o nosso segundo passo. Sim. Aqui na Versa com vocês, não é isso? A gente entende que a IA ela tem uma capacidade de fazer algo que a gente, como humano, acaba falhando. E muitas vezes não é porque a gente não quer fazer, é porque a gente não tem tempo ou porque a gente realmente esqueceu, tá? Que é manter uma régua de relacionamento com as pessoas e de informação. Eu acho que a coisa que mais estraga uma relação comercial, porque a relação comercial, no meu conceito, ela não termina no contrato. Ela começa, pelo menos para mim, né? No meu modelo de negócio, quando eu fecho um contrato com você, é onde eu começo a trabalhar. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato com uma pessoa, eu entendo que a outra parte só quer uma coisa minha: informação, prazo, entrega, e que aquilo que ela investiu, ela veja o ROI, que é o retorno do investimento. Ponto. Até chegar no ROI, o que mantém essa relação muito quente é essa proximidade. Só que eu posso falhar. Às vezes você está esperando uma resposta minha naquele dia, naquele horário,
e eu tô com um outro cliente. O fato de eu não te mandar uma mensagem ou não te ligar, você já fala, poxa, cara, esse cara tá pisando na bola Pode também, causar uma mano. ruptura ali, né? Perfeito. A IA, ela é programada. Então, ela vai fazer esse trabalho para você como se fosse você. Vou trazer um segredo, não vou falar qual é o santo do mercado, mas existe um grande banco de investimentos, ok? Que todos os dias ele envia para os seus correntistas de investimento alguns relatórios. Esses relatórios normalmente são enviados por um técnico, que cada um desses clientes conhece, tem afinco, e o próprio WhatsApp. Eles acham que é essa pessoa enviando, mas já é uma IA enviando. Por quê? Porque esse técnico de investimento ele tem que ter uma relação próxima. Perfeito. Vamos trazer isso para o conceito imobiliário agora um pouquinho? Eu comprei um apartamento e aí eu vou fazer a documentação. Essa parte da documentação ela leva em média um mês, depende, às vezes até mais, não sei. Mas eu contratei o Kleber, contratei a Versa, ele tem uma IA que toda movimentação, qualquer coisa, chega para mim uma mensagem. Oi, Andrei, viu? Só tô passando para te avisar que o documento XYZ já foi protocolado. Tal dia vai estar pronto. Cara, eu nem te perguntei, já chegou para mim. Antecipou a informação. Perdão. Imagina. Exatamente. Quer tomar uma água? Toma uma água, Andrei. Toma uma aguinha aí. Galera, vocês estão vendo a importância hoje da IA? Porque assim, cria-se, né, esse monstro, né, que a IA vai dominar o mundo, que tem um lado negativo. Mas continua aí, Andrei. Sinusite quando vem ela... Mas o ar tá bacana ou você quer que diminua? Não, pra mim tá perfeito. Tá ótimo, então pra mim vamos... tá perfeito. Isso é depois da idade, né? A idade começa a gerar esse tipo de coisa. Como diz o meu pai, depois dos 35 a gente começa a ter problema. Mas enfim, o fato de você antecipar um possível pedido meu, a nossa relação ela já se aumenta. O meu padrão de confiança já se aumenta. Mas nós começamos falando sobre uma venda. O fato de eu ter comprado com uma pessoa que me indicou para outra, que ali na ponta tem uma comunicação muito constante, um amigo meu quer comprar um apartamento, eu vou indicar quem ou qual empresa, ou quais empresas, aonde eu comprei meu apartamento e com a Versa que eu fiz a minha documentação. Por quê? Comunicação fluida. No final do dia, eu não quero comprar nada de vocês. Eu quero ser atendido por vocês. Então, quando eu tenho a impressão, até a gente estava discutindo isso um pouco antes aqui, né? De que alguém está tentando vender alguma coisa para mim, é quando eu menos quero comprar, né? Então, a IA, ela não está querendo vender para você. Ela está batendo um papo com você. Quando eu, humano, assumir ali, eu tenho todo o controle de tudo que está acontecendo, de tudo que foi trocado de informação com o Kleber. Eu tenho uma quantidade grande de informações para chegar em você como humano agora e falar, pô, a gente conversou aquele dia, assim, 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 então, legal, cara. Vamos continuar. Negociação muito mais rápido, um atendimento muito mais rápido, um rapport contínuo. É isso. Que bacana. Então, assim, ela ajuda a melhorar... Ela ajuda não, ela melhora a comunicação. Sim. E o relacionamento com o cliente. Isso vai te trazer uma constância também de venda, né, Andrei? Porque esse cliente, ele vai ter uma experiência com a sua empresa, que ela teve uma comunicação rápida, um relacionamento bacana. Isso ela vai trazer recorrência de outros clientes e aí a IA vai atendendo. Isso vai fortalecendo cada vez mais esse lado comercial da empresa, que hoje é o carro-chefe de vocês aí, sim, é vendas através de IA. É perfeito. Eu vi um vídeo, vocês me ajudam aí, galera? Tem um podcast que é do Os Sócios, que é eu esqueci o nome dele, Não é o Flávio Augusto, Anderson. Não, também não. É o que Flávio ele faz Carneiro. Com a mulher dele. É o Thiago Carneiro lá, não é? Não, eu esqueci o nome dele. Enquanto a Raquel pesquisa lá... Bruno Perini. Bruno Perini. O Bruno Perini, ele... Você tá com a inteligência artificial bacana, hein? A Raquel tava lá na IA, você já... Bruno Perini. Ele colocou o seguinte, eu vi um corte dele que ele falava de uma experiência de um amigo dele, dono de escola de inglês, que colocou a IA para atender os leads. Você chegou a ver esse corte? Não, ainda não. Aí eu vou te mandar.
Aí a IA pegou o lead e chamou uma pessoa, uma mulher. Falou assim, olha, eu vi que você tem interesse de fazer inglês, tal, bababá, bababá. Aí a mulher falou assim, né, interagindo com a IA, olha, eu tinha interesse, porém a minha mãe ela faleceu e talvez não seja um momento muito bacana, eu retorno com vocês assim que eu me recuperar e tal. Aí a IA respondeu, olha, eu lamento a sua perda, mas será que não seria um momento importante para você até mesmo ocupar sua mente com algo diferente? Uhum. Vou te encaminhar aqui um cupom de desconto. E a IA converteu essa venda. Olha, cara, que interessante. A IA entendeu um lado emocional da cliente e devolveu ainda e converteu como venda, cara. O que acontece? Isso é muito simples de explicar, né? A gente tem dentro de casa aqui a Sales App. A Sales App ela está pronta para vender para qualquer empresa, mas eu brinco de dizer que ela ainda não está pronta para a sua, por exemplo. Por quê? Ela precisa aprender sobre o negócio da pessoa. Só que a alimentação dela, de instrução inicial, foi com o que existe de melhor em literaturas comerciais, o que existe de melhor em persuasão em vendas e PNL, Programação Neurolinguística. Isso faz com que, uma vez que eu coloque o produto lá dentro, essa resposta, eu sinto muito, é PNL, é humana. Só que ela está parametrizada para quê? Para vender. Então ela vai abstrair a sua informação, ela vai pegar, opa, aqui está na hora de eu trazer sentimento, né? De fato empatia, mas dá um gancho aqui para não perder a oportunidade. É a primeira tentativa. A IA faz isso com muita maestria. Se eu recebo uma ligação, eu ligo para um cliente e ele fala para mim, cara, não estou num bom momento, minha mãe morreu, qual que é a primeira coisa que eu falo? Pô, cara, sinto muito, depois a gente se fala. É isso mesmo. A IA não. Então, eu brinco de dizer também que em pouco tempo os instrutores de vendas vão acabar. Por quê? Instrutores de Porque aí, essa é boa. É verdade, os instrutores de vendas vão acabar. Por quê? Porque a IA é o melhor instrutor. Eu tenho no meu celular um agente que se chama Jarvis, quase não sou nerd, né? Você já sabe quem é Jarvis, mas enfim. Quando eu tenho alguma dúvida, Jarvis, eu gravo para ele, cara, eu preciso disso, para a gente poder fechar uma venda, qual que você acha que é o argumento que eu posso trazer? Ele me pede o contexto, ele me faz algumas perguntas e ao final, ó, sugiro tal mensagem. E eu já testei. Deu certo. Deu certo. E-mail que eu estou escrevendo para um cliente muito grande, que eu preciso ser muito polido, se eu não quero errar uma palavra, só corrige. Agora o Gmail faz isso em automático. Você aperta lá Alt H, ele corrige em automático para você. Então já não cabe mais também essa desculpa de que, pô, errei o português. Não, cara, você tem aqui uma inteligência artificial para fazer um e-mail para você se você quiser. Veja. E entra lá no nosso começo da conversa um soft skills que as pessoas hoje têm que ter. Tem que ter. Essa habilidade de saber interagir com uma IA. Sim. Eu vejo movimentos, tá? Eu circulo, nós aqui da empresa circulamos em grandes empresas, em médias empresas, e a gente tem visto cada vez mais esse movimento das pessoas AI. Mas eu também observo que muita gente acha que é moda. Gente, não é moda. Não é moda. Não. Ela veio para ficar e, de fato, vai ter sucesso, vai alavancar negócios, vai ter mais velocidade nos seus processos, quem souber utilizar. É um fato. Andrei, a minha experiência está sendo fantástica. Eu estou até surpreso e, assim, até um feedback que você soube ler perfeitamente. Inicialmente, eu não soube me expressar daquilo que eu precisava por falta de conhecimento da IA, do que ela poderia me ajudar. Sim. Porém, você com esse conhecimento de venda e tecnologia, quando a gente estava lá na reunião, né, que a gente estava brifando algumas coisas, e você detalhou para a galera, falou, não, galera, ó, o Kleber é isso, aquilo. Então, foi uma leitura
eu só tenho assim elogios em relação ao produto que vocês estão implementando e eu sei que é uma realidade da Versa. Daqui para frente a IA vai estar aqui na Versa e ela já tem um nome, que é a Vitória. Boa, legal. É a Vitória, né? A Vitória, né? Legal. Boa. Andrei, chegamos no fim, cara. Pô, agradeço Papo demais. Nota 1000. Acho que a gente teria que gravar em uma parte 2, 3, porque eu acredito que a gente ficaria aqui 2, 3 horas falando disso. Eu acho que isso foi uma gotinha no oceano aí que você passou para nós, cara. Tem muita coisa que é sempre bom compartilhar, mas a gente só consegue compartilhar quando a gente está num ambiente bom. Eu agradeço por você ter aberto as portas aqui. Fico muito feliz. Imagina, a gente fala de tempo, eu que agradeço, porque o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem hoje. Você disponibilizou aqui para nós, cara. Obrigado. Imagina. Agora tem a última pergunta. Antes eu combinava essa pergunta com a galera. Aí eu levei um puxão de orelha aqui do produtor não e o produtor falou, não combina mais, tem que ser algo mais natural, Clebão. Que é o seguinte, a última pergunta para a gente encerrar. Aqui na Versa nós temos uma frase que está ali. Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Quem criou essa frase foi a Raquel. Ela foi coautora de um livro, ela escreveu isso num livro. Qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você criou? Todo mundo acha que eu vim do mercado de tecnologia. Eu vendia cachorro-quente. Caramba! Simples assim. Então, eu não acredito nessa história de que de onde você veio, você fica, porque as condições sociais que te foram impostas são aquelas que você tem para a vida. Eu sempre fui um cara muito incomodado. Eu venho de uma família muito simples, sim, nunca me faltou nada, mas você sair de um vendedor ambulante para você trabalhar numa das principais empresas do mundo, trabalhar com tecnologia, trabalhar com AI é algo meio... Saiu da bolha, né? Mas eu forcei essa entrada. Eu bati na porta de 27 empresas, inclusive a gente está aqui, Guilherme, de prova. Eu mandei 27 currículos e bati na porta de 27 empresas de tecnologia e quem abriu a porta para mim foi o Groupon, onde a gente se conheceu. Mas eu não fiquei esperando. Então, assim, nada acontece. A gente faz acontecer, ponto. Ótimo, excelente pergunta. Parabéns. É fazer acontecer. É isso. E só depende da gente. Sem vitimismo, nenhum, sem mimimi, sem atestado de pobreza, porque as oportunidades estão aí e a gente tem que ir atrás delas. Perfeito, é isso. É isso. Andrei, onde a galera te acha? Rede social, empresa? Diga aí, @digaí.aí no Instagram, no LinkedIn, andrei.dalmeida, tudo junto, da Almeida, de Almeida, tudo junto. Instagram, a mesma coisa. Show de bola. Maravilha. Obrigado, Andrei. Obrigado você. Galera, olha que conteúdo fantástico. Falamos aqui de inteligência artificial. Vai lá, se inscreva no canal, compartilha. Spotify, Trânsito, escuta lá o Proposta na Mesa. Beleza? Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu!